para esse dia. Gênesis capítulo 37, eu quero ler com você o versículo 3. Aleluia. Gênesis 37, versículo 3. Nos fala assim: ora, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e ele lhe fez uma túnica de muitas cores. E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos, os seus irmãos, eles o odiaram e não conseguiam falar pacificamente com ele. E José sonhou um sonho. E José sonhou um... Amém. Pode se sentar aqui. Se você puder, levante a mão para cá e me abençoe agora, em nome de Jesus. Abençoe minha vida aí, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. A gente precisa tomar posse, querido, muitas vezes daquilo que o altar solta, daquilo que o céu solta. E muitas vezes nós não recebemos algo por não tomar posse daquilo que vem do céu para nós. Muitas vezes nós caímos no erro de julgar o profeta. E por julgar o profeta, muitas vezes nós não abraçamos a palavra. Quando você olha para o profeta, você não pega a palavra. Mas quando você olha para a palavra, você esquece o profeta. O profeta, muitas vezes, ele é só um instrumento. E por ser um instrumento de Deus, muitas vezes a gente acaba olhando para aquilo que nós não devemos olhar e deixamos de pegar aquilo que nós deveríamos pegar. Então, uma das coisas que é importante na nossa vida, no cristianismo, é nós olhar menos para as pessoas e olhar mais para aquilo que Deus está falando. Nós ficamos muito preocupados às vezes com o que as pessoas vão pensar e se esquecemos de se importar com aquilo que Deus de fato tem se importado. Então muitas vezes nós queremos fazer coisas para surpreender pessoas. Nós queremos fazer coisas para mostrar para as pessoas que nós fazemos. E tudo que Deus quer é simples. Deus nunca pediu algo extraordinário. Deus nunca nos pediu algo extraordinário. Deus sempre nos pediu as coisas mais simples da vida. O que é? Deus quer que você seja um filho, que você o ame, que você o honre e que você tenha uma vida de intimidade com Ele. É muito simples isso. Isso não é difícil. O problema é que nós muitas vezes fazemos coisas para envolver pessoas, para impactar pessoas, para mostrar para as pessoas. E muitas vezes nós esquecemos de pedir a opinião do céu. O que o céu verdadeiramente quer? O que Deus verdadeiramente espera de alguém? Então, quando Deus nos projetou, quando Deus nos criou, Ele nos levou para dentro de algo que Ele já tinha criado. Amém? Eu vou repetir isso, cara, porque senão você não vai entender o que eu quero pregar aqui. Quando Deus nos fez, quando Deus nos criou, Ele nos projetou para algo que já estava criado. Então Deus não te criou para viver algo que Ele criou depois. Primeiro Ele criou algo para colocar você dentro daquele algo. Esse algo que Deus criou, a gente chama de propósito. A gente chama de projeto, propósito de vida. Quando Deus cria isso, aí sim Ele te forma. E aí Ele forma você e coloca você dentro disso. Então o que eu quero que você entenda nesse texto de hoje aqui, nesse sermão de hoje, eu quero que você entenda que você foi criado para algo que já existia. E a forma que Deus muitas vezes começa a dar a você depende de como você se adapta ao processo do propósito.
Então existem coisas na nossa vida que elas serão inevitáveis de acontecer. É por isso que você encontra uma família que muitas vezes tem uma estrutura, e você encontra outra família que tem uma outra estrutura. Você encontra uma pessoa que segue uma história, mas você vai encontrar outra pessoa que segue um outro tipo de história. No final das contas, as duas têm o mesmo Deus, mas com histórias diferentes. Um vai para a direita, o outro vai para a esquerda. Por quê? Porque o propósito para cada um de nós, ele foi projetado antes de você pensar em existir. Por isso que Jesus fala, por isso que Deus fala para Jeremias: Jeremias, antes que a palavra saia da tua boca, eu já sei o que você vai falar. Ou seja, eu sei quem você é. Antes de você ser formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Ou seja, já existia algo que você estava dentro. Então Deus já te projetou para viver algo que já estava projetado. Então não pense em você que a tua frustração, a tua tristeza, a tua agonia, a tua reclamação muitas vezes, a tua falta de fé muitas vezes é uma causa do acaso. Não, é exatamente dentro daquilo que Ele projetou para que você e eu pudesse viver. Então quando eu caio em si, eu percebo que eu estou atrapalhando o propósito de andar na minha vida. Então deixa eu ensinar uma coisa para você aqui. A tua vida sempre será barrada quando você não se adaptar ao propósito que Deus tem para você. Então as coisas sempre vão dar errado quando você fugir de dentro do propósito que Deus criou para você. As coisas vão começar a pedalar e não vão andar mais todas as vezes que você fugir do propósito. Porque muitas vezes Deus nos leva, nos direciona para viver algo, mas aí a gente faz o que? A gente quer colocar a nossa vontade dentro daquilo que é de Deus. E assim, meu irmão, eu preciso te falar isso de novo hoje. O teu propósito não combina com o propósito de Deus. A tua vontade não combina com a vontade de Deus. O teu querer não combina com o querer de Deus. É por isso que ele fala em Jeremias 29:11: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar esperança e futuro. Então o nosso propósito é um, o propósito de Deus é outro. O meu sonho é um, o sonho de Deus é outro. E eu preciso ter maturidade suficiente para aceitar o propósito de Deus e eu me adaptar ao propósito que Deus tem. Então de repente, por exemplo, nós criamos uma expectativa que a Esli seria uma pastora. Não, a Esli vai ser outra coisa. Eu criei uma perspectiva de vida de que eu seria um pregador itinerante, que eu pregarei, hoje eu vou pregar aqui, amanhã eu prego no sul, depois eu prego no norte. Meu sonho era esse, já tinha iniciado o meu processo. Até que o dia Deus falou: não, você vai para Itanhaém. Eu falei: fazer o que lá? Tu vai pastorear a igreja? Eu falei: não combina comigo isso. Eu não tenho nem jeito para ser pastor de igreja. E aí Deus fez o quê? Olha eu aqui, 12 anos. Eu vou embora dessa igreja depois dessa, cara. Eu pensei que ia ter uma festa porque eu falei que estava aqui há 12 anos, cara. Só que não. Galera, pensa comigo, meu irmão. Entende isso aqui. O propósito que Deus tem com você não combina com o seu. Amém? Abre a tua cabeça para entender isso hoje, em nome de Jesus. Deus não fez você para viver o teu propósito. Deus criou você para viver um propósito que Ele já tinha criado para você. Amém? Você pode me ajudar e falar isso para alguém? Deus fez você para viver um propósito que já estava escrito. Você é apenas um mero coadjuvante nessa história toda aí, querido. Deus não fez você para você se achar. Deus já fez você encontrado por Ele. Eu vou repetir isso. Deus não fez você para você se achar. Deus fez você já encontrado. Ele já te encontrou. Ele falou: essa história aqui é para você. Essa história aqui é para você.
E eu não vou mudar o roteiro da história. Porque o nosso Deus, Ele é tão poderoso que Ele muda tudo, menos aquilo que Ele já projetou. Então está tudo dando errado. Ele fala, não, eu vou mudar tudo que está em volta, mas no roteiro eu não mexo. E é por isso que muitas vezes aí você dá com a cara na parede toda hora, dá com a cara na porta fechada toda hora, a gente sofre toda hora, a gente se frustra toda hora. Por quê? Porque eu estou tentando viver algo que não é para mim viver. Teve um dia, irmãos, que eu fui fazer uma pergunta para ele, eu falei, Senhor, tem uns caras aí, Senhor, que era tudo torto, cara. E os caras estão com a igreja cheia de gente. O que está acontecendo? Eu falei, é uma luta para nós conseguir ter 100 pessoas no culto. Por que tudo isso aí, Deus? Aí Deus falou, porque a história dele não é a tua. Se aquieta. Eu também não quero saber de mais nada. Pega na mão de alguém e fala, deixa fluir, irmão. Deixa acontecer, querido. Por que, Senhor? Aí você, não, sabe o que a gente faz? A gente vai, irmãos, a gente tenta emocionar Deus. A gente acha que Deus é igual nós, emocionado, irmão. Né? A gente acha que Deus, não, eu vou falar umas palavras para ver se eu choco Deus. Para com essa novela, filho. Eu não caio nessa balela sua, não. Senhor, eu não estou aguentando. Mas está aguentando sim que eu sei, rapaz. Senhor, eu vou largar. Tu não vai largar nada. Se tu largar, tu vai se arrebentar ali na frente. Não vai largar. Então Deus te conhece. Amém? Antes de criar você já tinha um propósito escrito. E nós muitas vezes não entendemos isso, irmãos. Então eu quero que você entenda uma coisa. Todo sonho de Deus se transforma em propósito de vida para nós. Todo sonho que Deus projeta, que Deus te dá, na verdade não é teu, é dele. Ele só está te mostrando o roteiro da história. Então tem coisas que Deus nos traz em sonhos. Você fala, nossa, eu tive um sonho. Então, não, Deus está te mostrando o roteiro de algo que Ele está realizando em tua vida. O que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso me adaptar a isso. Eu preciso tomar conta disso. Então presta atenção numa coisa. O texto que você acabou de ler, ele fala sobre quem? Sobre José. E José, você já conhece essa história. Eu já preguei essa história umas 500 vezes. Você já deve ter ouvido já mais umas 2.000 vezes alguém pregando sobre isso. Só que tem coisas muitas vezes que a gente passa na Bíblia, a gente observa, depois a gente volta e fala, mas isso aqui eu não tinha visto antes. E Deus me fez enxergar algo aqui em José muito interessante. E é muito sobre isso que eu estou falando para você aqui. O texto de Gênesis 37, você vai ver que Deus está falando exatamente sobre um jovem que nasceu, que era o filho mais querido do pai, né? Porque era o filho da sua velhice. E esse jovem, ele recebe de Deus um sonho. Só que antes dele receber um sonho, ele recebeu uma túnica. E é sobre isso que Deus me atentou aqui. Antes de Deus entregar o propósito, antes de Deus entregar o sonho dele para alguém, Deus ele vai trazer para você uma coisa chamada identidade. Então eu quero que você entenda uma coisa. A túnica ela representa duas coisas na Bíblia. A túnica ela representa o Esther, para você, filha, receba, tá? A túnica representa duas coisas na Bíblia. Ela representa cobertura e ela representa identidade. A túnica representa na Bíblia duas coisas: cobertura e identidade. Por que cobertura? Porque a túnica trazia proteção. A segunda coisa, identidade. As pessoas eram reconhecidas pela túnica que vestia. O que era a túnica, pastor? Tipo um vestidão, tá ligado? Tipo um vestidão de cima a baixo aqui. Aí eles amarravam na cintura e saíam andando por aí, entendeu? Então, ou seja, a túnica ela representava uma cobertura. Pegue na mão de alguém e fala, Deus está te cobrindo. Há uma cobertura de Deus. É algo que Deus dá. Preste atenção nisso aqui. Não perde a visão não. Olha só. Quando ele recebe do Pai a túnica, ele está recebendo cobertura e você vai perceber que a túnica dele era diferente de todos os outros.
A túnica de José, ela tinha várias cores, né? Agora, como era se era horizontal, vertical, não sei, irmão, a Bíblia não fala. Mas ela fala que tinha várias cores. Também não me pergunte quantas cores tinha. A Bíblia fala várias, então era bastante, tá? Mas não me pergunte quantas cores tinha. Mas ela mostrava que ele era diferente dos... Por quê? Porque ele recebeu na túnica, então, uma identidade. Então tem uma identidade de Deus para os filhos que recebem a túnica. Então, antes de Deus pegar você e colocar você dentro de um sonho ou dentro de um propósito, o Senhor vai te dar duas coisas. Diga comigo: cobertura e identidade. A nossa maior dificuldade hoje não é a cobertura. Você viu a irmã testemunhando que bonitinho? Que irmão, essa igreja aqui tem cobertura. Aleluia, Jesus, né? Deve ter uns apartamentos aqui para cima, aqui, né? Brincadeira, né? Tem uma cobertura espiritual sobre a igreja. Tem uns pastores que estão orando por você o tempo todo, né? Para os mais chegados, para os mais de longe, para os mais de perto, dos de vez em quando. Mas a gente está orando por todos ao mesmo tempo, né? Estamos ali orando, Senhor visita. É 3 da manhã quando Deus acorda, é 2 da manhã. Tem vezes que nem dorme, vira a noite orando, né? Tem uns filhos que, meu irmão, Deus não está mandando nenhum anjo, mas está mandando logo uns 5 para ver se guarda, né? Um anjo não resolve mais, né? Aí é que a gente faz, a gente está orando, você tem uma cobertura. Agora, o segundo ponto dessa túnica, dessa representação da túnica, é mais importante. Por quê, pastor? Porque não é só algo que alguém faz por você, é algo que você precisa assumir. Então eu vou repetir para ver se você entendeu. Não é algo que alguém vai fazer por você, é algo que você precisa assumir. Ou seja, Deus te deu uma identidade, e essa identidade, ela move muita coisa, porque muitas vezes nós se comportamos como indigentes, mas Deus nos deu uma identidade. Eu estava ouvindo o meu amigo, o pastor Elias, esse dia, estava contando um testemunho lá no vídeo dele. Ele falava assim que o pai dele desapareceu, os pais dele biológicos desapareceram, resumindo, né? E ele foi adotado por um casal de pastor, e esse casal de pastor não se preocupou em fazer a certidão de nascimento dele. Então, quando ele chegou perto dos 20 anos de idade, ele foi inventar de fazer o RG. Perto dos 20 anos de idade, ele foi tentar fazer o RG. E quando chegou lá, falou assim: mas você não existe. Ele falou: como assim eu não existo? Tem um documento aqui que o meu pai tem a minha guarda. Eu falei: que guarda de quem? Você não existe no sistema. E ali dali para frente ele teve que trabalhar, buscar, fazer, arrumar um nome, arrumar a data de aniversário. Teve que fazer tudo lá para conseguir fazer a identidade dele. Então o que Deus está falando para mim e para você aqui hoje? Filho, eu tenho uma história planejada para você, eu tenho uma história preparada para você, eu tenho um propósito todinho de vida para você. Porém, você precisa assumir a sua identidade. E identidade não é algo que você ganha assim do nada. É algo que só o Pai consegue te dar, querido, né? Pergunta para as mães aí dos bebês recém-nascidos aí, querido. Não tem jeito, o bebê não consegue fazer nada. É a mãe que tem que ir lá, levar para o exame do pezinho, o exame disso, o exame daquilo outro. Aí antes de sair da maternidade, não é isso, Silvana? Aí vai chegar alguém do cartório e vai falar assim: e aí, qual que vai ser o nome dessa criança? Que hora que ele nasceu? Que dia que é hoje? E tudo vai entrar para a documentação. A identidade não é algo que você ganha simplesmente do nada, mas é algo que o próprio Pai entrega para você. Então a primeira coisa que você precisa assumir nessa história toda, levante a mão comigo e diga: eu sou filho. Esse é um dos principais pontos que eu e você muitas vezes se esquece,
que acima de você, você tem um Pai que é Deus, que te ama, que te quer bem, que te abraça, que quer trazer você para viver uma vida boa. Mas muitas vezes a gente faz birra, a gente faz, birra com Deus, e a gente fala: não, Senhor, eu não quero viver, eu não quero. E Deus fala: tá bom, então vai lá, tenta colocar a tua vontade na minha. Aí você vai ver que não vai dar conflito, vai dar erro, vai bugar o sistema. E aí você vai ficar assim: Senhor, como é que eu faço agora? E Deus vai dizer para você: volta para a minha vontade. Então, estar na vontade de Deus é entender, querido, que antes de tudo o Senhor te deu uma identidade. Então Ele não te oferece só proteção. Você quer ver só uma coisa que eu vou provar para você aqui agora? Muitas vezes nós procuramos Deus quando está tudo dando errado na vida. Quando chegou uma doença, e aí o médico fala assim: já vai, você crê em Deus? Já começa agora. Aí você fala: cadê a igreja? Aonde está Deus? Agora eu preciso de Deus. Porque a gente já entende que Deus é cobertura, que Deus é proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Deus está falando de proteção, está falando de cobertura, está falando de algo que vai guardar você, que vai te proteger. Mas aí tem um ponto importante da identidade, que é você assumir essa identidade em Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você: não tem um pai mais feliz do que aquele que ouve da boca do filho: Pai, como eu te amo, Pai. Você consegue fazer isso agora? Você consegue fechar seus olhos aí só por um minuto e falar uma palavra de amor para esse pai? Deixa eu ver se você consegue. Fala só uma palavrinha só: Pai, como eu te amo, Pai. Você consegue fazer isso? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Então primeiro Ele vai te dar o que, pastor? Ele vai te dar primeiro uma identidade. Olha para o teu irmão e pergunta: pegou a identidade aí? Já entendeu? Tem uma identidade para você. Gente, essa pregação da minha esposa, ela nunca vai sair da minha cabeça. O dia que ela prega que em Jesus, em Mateus capítulo 3, Jesus ouve da boca do Pai: esse é meu filho amado. Aí quando chega no capítulo 4, o diabo fala: se tu és o filho. Então o diabo sempre vai tentar colocar em xeque a tua identidade. Então cuidado com o teu RG celestial. Deus te deu um documento, e esse documento prova que você é um filho de Deus. Amém? Antes de Deus te entregar a identidade, o que Deus faz? Ele cria o projeto de vida para você. Você quer ver só uma coisa, irmão? Conversa com o casal. Aqui, a gente tem um casal aqui, o Tiago e a Jéssica. Tá para nascer o bebezinho. Pergunte se já não tem. Eu pretendo colocar minha filha em tal escola. Eu pretendo... É filho ou filho? É menino ou menina? É Gabriel, desculpa, esqueci. Eu pretendo colocar meu filho na escola tal. Então, olha, eu pretendo que o quarto dele seja assim. Ele pode conversar depois do culto. Eles estão planejando como vai ser a vida dessa criança. E o nosso pai é igualzinho. Então antes de falar assim: vou gerar o Dudu, ele fala assim: não, primeiro eu vou fazer uma história para o Dudu. E aí o Dudu, ele vai ter que andar dentro dessa história, porque eu sou o pai dele, eu vou ficar em cima desse cara, para que ele ande dentro disso aqui. Então o Dudu vai conhecer a fulana, vai ter um bebê aqui, vai ser assim. Ele já planejou uma história. E muita gente fica: Senhor, de onde veio? Ele Deus está dizendo: meu filho, foi eu que fiz a história para você. Então por quê? Porque Deus tem essas coisas. O nosso Deus, a palavra do Senhor nos fala que o nosso Deus, Ele é um Deus zeloso. E Deus zeloso significa assim: é aquele que cuida de todos os detalhes. Então nada passa. As pessoas que entram na tua vida, as pessoas que saem da tua vida, as pessoas que vão na tua casa, as pessoas que falam com você, tudo isso está dentro do propósito que Deus escreveu para você.
Então o que eu quero que você entenda é que esse texto que você acabou de ler, que você deve estar perguntando, pastor, mas cadê o José? O José teve uma história escrita por Deus. Só que, presta atenção, quando você chega no versículo 3, a Bíblia faz questão de relatar que ele era o filho mais querido, que ele era o filho que o pai mais amava, e que o pai entregou para ele uma túnica. Então, ou seja, o pai entregou uma identidade para José. As pessoas então agora vão passar por José e vão reconhecer que José é José por causa da túnica. Você quer ver? Deixa eu provar isso para você na Bíblia, para você entender melhor. A mulher com fluxo de sangue, no meio daquela multidão toda, como que ela sabia que Jesus era Jesus? Por causa da roupa de Jesus, irmão. A túnica de Jesus identificava que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus, era o filho de José, o filho de Maria. Ela identificava quem era Jesus. Agora, quando você pega esse texto aqui, você vai ver que primeiro ele recebe uma identidade do Pai. E depois o Pai mostra para ele o que? O sonho. E o sonho, eu quero que você entenda aqui, o sonho não é um sonho que você comeu uma pizza trem e depois foi dormir. Não é esse tipo de sonho. Comeu 2 dogão e falou, agora eu vou dormir. Não, não foi um sonho de barriga cheia. Foi algo que Deus quis revelar para o José. Irmão, recebe isso aqui, irmão, em nome de Jesus, presta atenção. Tem sonhos que não é teu, tem sonhos que Deus está te mostrando algo. Tem sonhos que Deus te leva a viver algo. Você fala, meu Deus, parecia tão real. É porque é real, é algo que está escrito. É algo que Deus vai fazer acontecer na tua vida. Ou que Deus está fazendo já na sua vida. Então o que Deus faz aqui? Deus mostra para José o quê? Qual vai ser a missão de José? José, tu vai ficar de pé, cara. Eu vou te colocar de pé. E até a tua família vai ter que se curvar diante da tua presença. E o coitado do José, sem discernir isso, ele vai contar para todo mundo. Ele chega, pai, eu preciso contar para você, eu tive um sonho. A esperança do José era que o pai se alegrasse. O pai fala, tá maluco, rapaz? Não. E o José sai até meio entristecido. Por quê, pastor? Porque o projeto que Deus tem para você, Deus não revelou para mais ninguém, é só para você. Então tem coisas que Deus vai falar com você em particular. Não significa que é para você batendo com a língua nos dentes, contando para todo mundo. Então existem coisas que Deus vai trazer à tona, que Deus vai revelar para todos. Mas existem coisas que vai ficar entre você e Deus. Para quando chegar no dia, você fala, ô Senhor, o Senhor me mostrou isso há um tempo atrás. E hoje eu estou aqui, ó. Cheguei aqui, Senhor. O Senhor me... Aleluia. O Senhor me mostrou que eu ia chegar aqui. O Senhor me falou que eu ia chegar aqui. E eu cheguei. Então quando você sai contando para todo mundo aquilo que é segredo entre você e Deus, isso também vai trazer consequências para o projeto. Por quê, pastor? Porque o diabo trabalha com aquilo que você fala. Então quando você abre a sua bocona e começa a falar besteira demais, o diabo trabalha com isso que você fala, né? Até a gente vê às vezes como confundir o inimigo. Tu está morrendo de raiva, mas tu está lançando palavra de bênção, né? Confundir o adversário. Confundir o adversário é você mostrar o contrário. Está tudo dando errado, você falou, Senhor, muito obrigado, quanta bênção, Senhor, chegando. É tomar posse de coisas que estão liberadas para você nas regiões celestiais. Então o José aqui, ele conta para os pais, e os irmãos ouvem, e aí aqui a Bíblia vai falar que os irmãos começaram a odiar mais ainda José. E o que vai acontecer aqui, pastor? Começa a vir as tormentas, porque quando você abre a boca e faz errado, quando as pessoas percebem que tem algo de Deus para você, elas vão começar a trabalhar contra, e isso é normal, e você não precisa ficar colocando cartazinho no Facebook, você viu? Quem matou ele foi o irmão, quem fez não sei o que lá foi o irmão, não, é os irmãos mesmo. Nós até falávamos isso de manhã aqui na igreja hoje, meu irmão, quem vai ter inveja de você não é o estranho. Quem vai querer, quem não vai desejar o teu sucesso também não é o estranho, é aquela pessoa que te conhece. É a pessoa que você decidiu abrir a boca e contar o teu sonho para ela.
É a pessoa que você decidiu se expor para ela. Então não reclame depois que as pessoas às vezes estão desejando ao contrário. Pastor, mas ela é da igreja. Estar na igreja não significa ter caráter. Irmão, vou falar uma coisa com vocês aqui, me desculpa o que eu vou falar, mas eu estou cansado dessa conversinha de que, como que pode uma pessoa da igreja? A pessoa da igreja é igual a pessoa da Umbanda, do Candomblé, de qualquer outra religião, querido. Se ela não assumir, se ela estiver dentro da igreja, mas ela não assumir a identidade de filho de Deus, ter o caráter de Cristo na vida, ela não vai mudar, ela vai ser a mesma pessoa, porém dentro de uma igreja. E o triste disso tudo é que queima a igreja. Mas a igreja, ela não para. E por que ela não para, pastor? Porque dentro da igreja tem o joio, mas também tem o trigo. E é com o trigo que Deus tem compromisso, meu Deus. É o trigo que Deus vai honrar, aleluia. É o trigo que Deus vai exaltar, meu irmão. Então não se preocupe com o joio, mas viva o projeto que Deus tem para você. Nós muitas vezes se apegamos muito ao que está no horizontal. E o que Deus está falando para mim, para você, meu filho, que eu tenho com você é só eu e você no vertical. Então não para de falar para os outros, para de expor teu sonho para as pessoas, para de olhar e achar que todo mundo é bonzinho. Amados, frustração é o que mais nós vivemos, de engano é o que a gente mais tem com pessoas. Hoje o ladrão não chega mais com roupa de mulambo na tua casa para te roubar, querido. O ladrão bate na tua porta de terno e gravata. Já não é mais a mesma coisa. Então pare de olhar para as pessoas e apontar um julgamento para ela pelo que ela está vestindo. De repente aquele que está mal vestido é aquele que vai te salvar do ladrão que está de terno e gravata. Amados, eu quero explicar uma coisa para você aqui. Estar dentro do propósito de Deus significa muitas vezes se calar e não contar para todos aquilo que Deus está revelando para você. A gente vê um rei na história que ele quase colocou todo o reinado dele a perder, porque ele simplesmente chamou o adversário para dentro de casa e mostrou todos os seus tesouros, tudo que ele tinha guardado, tudo que Deus tinha proporcionado para ele. Então entenda isso. Pastor, se eu estou chamando a igreja para viver uma individualidade, não, pelo contrário. A igreja tem que continuar crescendo em unidade. Mas aquele sonho que Deus te deu é para você. É uma revelação de Deus para você. Pastor, eu posso contar para o irmão? Não, não conte. Porque pode ser que o irmão não entenda o teu sonho. Talvez nem você entendeu o teu sonho ainda. Talvez nem você conseguiu discernir o que Deus está querendo fazer de fato. Mas uma coisa é, e a palavra ela garante isso, você vai chegar lá. E quando você chegar lá, você vai conseguir entender tudo o que Deus está fazendo. Então eu quero deixar essa palavra profética para a tua vida aqui, meu irmão. Independente das circunstâncias, o Senhor vai te levar até esse sonho. E quando você chegar lá, querido, você vai poder viver e quem sabe você entenda o que Deus está querendo fazer. Agora, uma das coisas que Deus ministrou ao meu coração é você entender que o propósito de Deus é uma missão para você percorrer. É uma missão você conseguir andar dentro desse propósito. Então o meu dever, a minha missão, a tua missão é andar dentro desse propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Então quanto mais você foge desse propósito, quanto mais você corre desse propósito, mais a tua vida vai dando errado, mais as coisas vão fugindo do controle, do teu controle. Mais você vai ficar agoniado, mais você vai ter frustrações. Então o propósito que Deus dá para nós é uma missão de vida. Então ele fala assim: meu filho, ande na minha presença. Olha que engraçado, ele fala para Abraão assim: Abraão, eu quero só um negócio seu, ande na minha presença e seja perfeito. Ande na minha presença. Ande comigo de dia. Me leve para o teu trabalho. Ande comigo no teu carro. Me leve para o teu dia a dia.
Me leve para a tua sala. Me leve para o teu banheiro. Aleluia. Me leve para todos os lugares onde você for, porque eu quero estar contigo. O propósito de Deus para mim e para você é ande comigo. Pega na minha mão. Pega na minha mão, volte a andar comigo. E nós muitas vezes queremos entender, querido, tu não vai chegar, tu não sabe o caminho. Só Deus sabe o caminho daquilo que Ele planejou para você. Só que nós queremos dar um jeito, a gente quer dar um jeito santo nas coisas, né? Não, eu vou tentar por aqui, porque se não der aqui, eu vou para... Não, querido. Pega na mão dele e fala, Pai, me mostra o caminho. O eunuco sai de uma reunião evangélica, uma reunião gospel. A Bíblia nos fala lá em Atos. O eunuco sai de uma reunião evangélica, está dentro da carruagem, está lendo a palavra e não está entendendo nada. E por que não está entendendo nada? Porque ele não entendeu ainda quem é o Pai. Até que Deus pega Filipe e leva Filipe até esse homem. E agora o diácono Filipe está pregando para o camarada. E a pregação é você está entendendo o que você lê. E o homem fala o quê? Como eu vou entender se não tem quem me ensine? É Deus gritando na minha alma e na tua alma, no teu espírito, dizendo, meu filho, me leva com você. Eu sei o caminho para chegar no propósito. Eu sei o caminho para cumprir essa missão. Mas você tem me deixado de lado. Você tem me deixado do outro lado. E você quer chegar sem mim, você não vai chegar. Então eu preciso falar algo para você muito sério aqui essa noite, meu irmão. Você não vai conseguir sozinho. Você não vai chegar lá sozinho. A primeira coisa que eu preciso pegar hoje aqui é: eu tenho uma cobertura, eu tenho um Pai, e Ele me deu uma identidade. Ele também me deu um propósito de vida, Ele me deu um projeto de vida, Ele me deu uma missão para percorrer na terra. E essa missão é fazer o que? Andar com Ele. Amado, Deus não está pedindo para você fazer mais nada, porque o que vai acontecer depois disso é consequência de estar com Ele, de andar com Ele, de viver com Ele, de respirar o ar que Ele te dá para respirar. E nós muitas vezes queremos fazer alguma coisa para impressionar Deus. Não faça isso. Não queira impressionar Deus. Ele já está impressionado de ver você no propósito. Porque Ele sabe como é difícil andar aqui embaixo. Ele sabe como é difícil a gente viver aqui embaixo. E entenda uma coisa. Não é você que tem uma missão, mas é a missão que tem você, querido. Ela foi feita para você. O propósito foi feito para você. Essa missão que Deus colocou você foi para você. Então não é você que tem uma missão, é a missão que te tem. Ele colocou você lá para você percorrer tudo isso. Então abrace o que Deus tem contigo. Viva o que Deus tem contigo. Pastor, mas se tiver uma cisterna, tu vai passar e não vai morrer. Eu vi um pregador falar esses dias, a cisterna podia estar cheia de água, mas quando Deus está num negócio, até a cisterna está vazia. Ele poderia cair lá e morrer afogado, e Deus falou, não vai morrer. A roupa dele, a túnica foi arrancada, tentaram arrancar a identidade de José. Levaram ele como morto. O Israel acreditou, mas Deus falou, não, o projeto continua seguindo. Aleluia. Foi parar na casa de um homem para trabalhar, foi acusado de coisa que ele não cometeu, mas o projeto continua seguindo. Foi parar dentro de um calabouço, foi preso, mas o projeto continua. Pegue na mão de alguém e diga, o projeto continua seguindo, querido. Quando você entende a identidade que Deus te deu, quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, quando você aceita esse sonho que Deus tem para você, querido, aleluia, pode dar tudo ao contrário, mas o projeto vai continuar seguindo, vai continuar fluindo, e quando você menos esperar, querido,
Vão te chamar. Eu vou liberar essa palavra profética para você aqui hoje. Vão te chamar para uma reunião. Aleluia. Ele está dentro do calabouço. Os amigos que estavam com ele foi tudo para fora primeiro. Um morreu. O outro foi parar diante do rei, virou copeiro lá. Oh, Jesus. E quando ele chega lá, a conversa dos dois era: rapaz, quando você chegar lá, você lembra de mim. Quando você chegar lá, você pensa em mim lá, vê se me dá uma força para me arrancar desse negócio. Eu estou aqui injustamente e eu preciso falar uma coisa para você, filho do Deus Altíssimo. Tem coisas injustas que vão ser necessárias acontecer com você. Tem coisas que você não fez, mas você será acusado. Tem coisas que você não realizou, mas você será acusado. Tem coisas que você não falou, mas vão falar que você disse. E por quê, pastor? Porque faz parte. Pega na mão de alguém, me ajuda aí, em nome de Jesus. Pega na mão de alguém e fala: faz parte do propósito, faz parte do projeto, faz parte do sonho que Deus revelou para a tua vida, querido. Tem mais alguém me entendendo aqui hoje? Mas alguém consegue me ouvir? Aleluia! Aleluia! Ô José, tu tá aí ainda? Tô. E a palavra de Deus vai dizer que o José falou: e aí, qual que é a novidade? Tem um sonho para revelar aí, cara. Tem coisas que Deus vai revelar só para você, querido. Tem coisas que o teu pastor não vai saber, cara. Pô, mas o meu pastor é um homem espiritual. Ele pode descer, mas tem coisas que Deus não vai falar para ele. Vai ter coisas que você vai ter que abrir tua boca e falar assim: pastor, Deus me mostrou isso. Aleluia. Vai ter coisa que Deus não vai deixar você contar nem para o teu pastor, que é só você e Deus que vai viver. Vai ter coisa que Deus, você vai falar assim: eu preciso compartilhar com alguém. Deus vai falar para você: se cala, se fecha, não conta para ninguém. Isso é um segredo meu e seu. E quando chega lá, o amigo dele resolve voltar e fala o quê? Pois vocês conhecem a história. Tem um sonho para você revelar aí, meu amigo. Só revela sonho quem sonha, querido. E eu preciso falar uma coisa para você. Sabe a diferença entre o sonhador e o realista? A diferença entre o sonhador e o realista é que o realista não acredita, a não ser que vá até lá. Mas o sonhador, ele já esteve lá, por isso que ele acredita, querido. O sonhador já esteve no lugar e fala: eu sei como é que é, Deus me mostrou como é que é, eu vou chegar lá. E de repente chega a notícia: ó, teve um sonho, tinha uma vaca magra que engolia a vaca gorda, estava um sonho maluco, tinha uma espiga que comia outra espiga, o que está acontecendo? Aí o José falou: o quê? Deixa com o pai aqui que o pai revela para você, filho. Eu sei o que está acontecendo. Eu vou falar uma coisa para você, rei. Vai precisar de alguém para administrar esse negócio aí, viu? E ó, já estou me prontificando. Querido, quem tem identidade não tem medo. Quem tem identidade não tem medo. Não fica falando: Senhor, me capacita. Não, querido, Ele já te preparou para te enviar, amado. Ele não vai te colocar no projeto sem preparar você antes. Ele fala assim: ó, o senhor vai precisar de alguém para tomar conta desse negócio, e eu sou o cara para administrar isso aí para você. Me arranque desse calabouço aqui. Aleluia. Porque eu sei como resolver esse negócio. O que vai acontecer, José? Ó, o Senhor está falando aqui: vai ter 7 anos de vaca gorda. Então você vai ter que ter um bom administrador, porque virão 7 anos de vaca magra. E aí tem alguém para... Eu sou o cara para tomar conta desse negócio para você. E quando o José senta na cadeira, ele se lembra do sonho. E quando os irmãos dele aparecem, ele se lembra do sonho. E quando o pai e a família toda chega junto, ele fala: o sonho se realizou, o projeto se cumpriu. Todo lugar acabou a comida, mas no Egito tinha. Porque aquele homem que Deus projetou algo para ele, ele não fugiu do propósito. E ele chegou e cumpriu
aquilo que Deus queria fazer com ele na terra. Eu termino falando para você aqui, querido, uma coisa. Quanto mais você foge daquilo que Deus tem com você, mais você sofre. Quanto mais você se desenvolve em Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus te honra na terra. A minha vida mudou quando eu decidi obedecer. E o processo da obediência, ele é complicado. Porque tem momentos que a gente quer fazer algo nosso, nossa vontade, nosso querer. Tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não dou nem glória a Deus. E Deus está falando para você, não é do seu jeito, é do meu. Às vezes a gente quer brigar com Deus até na cor, né? Mas cinza, vermelho. E Deus fala, a cor é minha, foi eu que dei. Então pare de se preocupar com aquilo que está na horizontal. Se preocupe com o que o céu está falando para você aqui hoje. Você tem uma identidade? Recebeu sua identidade? Se você já tiver de posse dela, fique tranquilo. Já tem uma história te esperando. Então, se você não entendeu ainda, você precisa entender isso hoje. O teu sofrimento encerra hoje. Uma vez que você pega a identidade de volta e você volta para o trilho certo, sai do teu caminho e volta para o caminho que o Senhor planejou para você. Sai do teu propósito e entra no propósito que Deus planejou para você. Sai da tua vontade e vai para a vontade que Deus preparou para você. Se fosse no tempo de hoje, José seria uma pessoa com vários problemas psicológicos. Uma pessoa que tem problema de frustrações, desilusões, com certeza teria desenvolvido uma depressão profunda. Ninguém me ama, ninguém me quer, nem meu pai veio atrás de mim. Mas só entende isso quem tem Deus, querido. Só entende isso quem tem Deus como Pai. Só quem tem cobertura entende isso. E só quem tem identidade entende isso. Então entenda uma coisa de uma vez por todas. Você não está aqui para viver para o que as pessoas pensam de você. Você está aqui para viver um propósito que Deus estabeleceu para você. Quando você entender isso, a sua vida vai ser muito mais